O PHP 8.4 tem algumas novidades para a gente ler e fazer o parse de HTML, inclusive HTML5. Vem comigo para você entender essas novidades. E aí pessoal, eu sou Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E antes de falar das novidades, eu já vou escrever código na versão atual mais recente do PHP, que é a 8.3, e te mostrar alguns problemas. Então eu vou começar aqui com esse pedaço de código que simplesmente faz uma requisição para o meu blog. Se você reparar, o meu blog tem uma lista de publicações. Então eu quero recuperar essa lista e exibir aqui no meu código. Fazer o famoso web scraping. Eu já fiz um vídeo explicando essa técnica, vou deixar o card aqui, e eu expliquei algumas formas como a gente pode realizar isso. Então o que a gente vai fazer é buscar esse HTML aqui e fazer o parse desse HTML para conseguir recuperar essas informações. Então vamos lá. Eu já tenho o HTML, eu fiz a requisição, então agora eu preciso criar um documento. Inclusive o Copilot vai me ajudar aqui. Então eu vou criar esse DOM como um new DOM document, um documento do tipo DOM, que é Document Object Model. É um modelo utilizado inclusive pelo HTML, por XML e HTML. E vamos lá, com esse objeto criado, eu posso chamar o método loadHTML ou carregar HTML. Perfeito. Carregado o HTML, eu posso tentar buscar esses elementos específicos, e de novo o Copilot está me ajudando, através do XPath, que é uma forma de você percorrer ou encontrar elementos utilizando uma sintaxe bem diferente, vamos dizer assim. Então isso funciona tanto em elementos XML quanto HTML. Então através desse XPath eu vou fazer um for each. Eu vou fazer uma query, ou seja, lá no meu HTML eu vou fazer uma query, eu vou fazer uma busca por elementos que eu quero buscar, e aqui a gente vai recuperar cada um desses itens, cada um desses links. Eu vou buscar o link. Então, para buscar esse link, eu vou começar a partir de uma tag article, que é a tag que eu sei que eu tenho lá no meu blog. E lá dentro do article eu tenho uma tag A, eu tenho o link para cada um desses meus posts aqui. Cada um desses posts é um link, então eu vou pegar cada um desses links e aqui eu vou simplesmente exibir desse link o seu node value. E eu vou quebrar a linha. Então vamos tentar executar isso daqui e ver o que acontece. Eu vou rodar php dom.php. E repara que eu tenho um monte de erros sendo exibido, um monte de aviso, por alguns motivos. Um desses motivos é que na versão deixa eu te mostrar qual que eu estou utilizando, na versão 8.3 do PHP, ele não suporta HTML5. Então alguns desses erros dizem que, por exemplo, a tag footer não é válida, porque é uma tag do HTML5. Então tem vários erros do tipo. Eu poderia aqui na hora de fazer esse load HTML, eu poderia passar uma opção libxml err none, para ele não me trazer erros. E aí quando eu executo esse arquivo de novo, agora com essa opção, eu tenho menos erros, mas ainda assim eu tenho alguns. Então repara que eu ainda precisaria fazer outras modificações para não exibir esse monte de warning aqui. Repara que são warnings, ele não interrompe a execução. E além disso, repara que ele está mostrando esses caracteres de forma com erros de codificação. Tem até um texto lá no meu blog que fala sobre esses problemas de charset e encoding, mas basicamente o que está acontecendo é que como o meu blog utiliza HTML5, a forma dele identificar o encoding, que é o TF8, não era reconhecido é diferente do que era antigamente no HTML4. Então, repara que tem vários probleminhas para uma tarefa tão simples. E agora, com o PHP 8.4, a gente tem várias facilidades. Então vamos começar com o fato de eu não precisar instanciar um documento DOM e depois carregar o HTML, eu já posso criar ele diretamente através da classe HTMLDocument no namespace DOM. E aqui a gente tem um método estático chamado createFromString. Então eu posso passar o meu HTML e agora isso vai ser criado, esse documento vai ser criado. E um outro detalhe muito interessante é que ao invés de precisar de XPath, que é com essa sintaxe um pouco diferente, eu posso utilizar seletores CSS. Igual eu faria para fazer essa busca utilizando JavaScript com aquele método querySelectorAll, eu tenho exatamente esse método aqui no meu HTML document. Eu tenho um método querySelectorAll. Isso retorna a mesma lista de elementos, a lista de nós do meu documento. Então agora eu posso passar um seletor CSS.
que no meu caso vai ser article espaço A. Então repara que fica bem mais simples. Inclusive eu tenho aqui outras opções também, eu tenho outras propriedades nesse elemento que é específico de HTML, como por exemplo o text content. Então não preciso pegar node value, que é um nome mais genérico, mas o text content é algo específico de HTML. Então vou tentar executar esse código com o PHP 8.3 e obviamente não vai funcionar, mas se eu tentar rodar com o PHP 8.4 que eu tenho compilado aqui na minha máquina, vamos ver se eu não escrevi nada errado. E não, a nossa aplicação funciona sem aqueles problemas de encoding, né? Sem eu ter um monte de aviso falando que o meu documento não é válido e sem precisar utilizar aquela sintaxe diferente, entre aspas, do XPath. E eu acho que só mostrar isso funcionando já vale seu like, você não acha? Mas, como eu sempre faço, eu vou dar uma passada bem rápida pelas RF6 que trazem essas novidades. Então vamos abrir meu navegador, vou abrir as RF6 do PHP, vou dar um bocado de zoom para você visualizar legal comigo, e vou ver algumas que foram implementadas aqui no PHP 8.4. Dentre elas, a gente tem aqui novas funcionalidades do DOM, e eu tenho aqui também um detalhe de HTML5. Então, a primeira RFC, ela simplesmente não, né, porque não é uma coisa pequena, mas ela trouxe a possibilidade da gente fazer o parsing e serialização de HTML5. Então ele explica o problema onde o método load.html ou load.html ele utilizava uma biblioteca que só suportava até a versão 4.01 do HTML. Então o HTML5 tem muitas novidades, tem muitas coisas diferentes que o PHP não suportava. Então a gente precisava omitir erros, ignorar erros, era bem chatinho. Agora a gente vai ter, dentre algumas possibilidades, essa nova classe, HTML Document. Então, a classe antiga, entre aspas, que a gente tinha, que era DOM Document, ela continua existindo, com as mesmas funcionalidades, funcionando igualzinho. Mas agora ele estende uma classe base do namespace DOM a essa classe chamada Document. E essa classe Document, ela é herdada, ela é estendida pelas classes XML Document e HTML Document. Então agora a gente tem as funcionalidades específicas de cada tipo de documento. Então a gente utilizou esse create from string para criar um HTML document e nele a gente tem algumas novas possibilidades. Inicialmente era somente a possibilidade de fazer o parse sem ter aquele monte de erro. Então ele mostra aqui alguns detalhes. Essa RFC teve a discussão de qual parser, né, de qual ferramenta por baixo dos panos vai ser utilizada para fazer o parse do HTML, mas basicamente agora a gente consegue fazer o parse do HTML. E aí existem algumas outras RFCs relacionadas a isso. Uma delas é adicionar funcionalidades no PHP 8.4 nessa extensão de DOM. E aqui nós temos várias propostas. Uma delas é a funcionalidade de CSS Selectors, ou seletores CSS. Então repara que a gente tem aqui os métodos querySelectorAll, que retorna aquela lista de elementos, ou então querySelector, que retorna um único elemento. E a gente tem também a classe Element, que é específica para um elemento HTML, ela não precisa ser um nó qualquer, um nó aleatório. É um elemento que possui aquele seu text content e etc. A gente também tem algumas outras funcionalidades, como por exemplo, o elemento agora tem a propriedade innerHTML, antes ele não tinha essa propriedade. A gente tem outras propriedades para o documento em si, como body, head, title. Então isso são propriedades novas no documento, na classe de documento. Então a gente consegue acessar isso de forma facilitada. Lista de tokens, vamos ver, tem mais um interessante, deixa eu pegar aqui da lista. A gente tem essas adições específicas do PHP. Então existem coisas que vão além do que aquela biblioteca por baixo dos panos permite. Aqui a gente tem algumas funcionalidades a mais, de inserir elemento adjacente, inserir um texto adjacente, e a gente tem inclusive uma posição adjacente, uma nova enum para ter essas funcionalidades. Então é bem interessante, a gente consegue agora fazer tarefas do dia a dia, como por exemplo um web scraping, como o que eu mostrei aqui, de forma bem mais facilitada. E além disso a gente não tem aquele monte de warning. Ter warnings sempre gera um peso a mais na nossa aplicação, tem um impacto na performance. E inclusive se você está realizando logs, por exemplo, dos seus warnings, isso daqui adicionaria um monte de log bastante chato. A gente facilita o código também nesse ponto de não precisar ficar escondendo o warning. Enfim, são adições
relativamente simples de entender, mas que podem trazer muito valor. Eu vou deixar aqui na descrição, como sempre, o link para essas RFCs, porque elas são bem mais completas do que o que eu mostrei aqui. Mas eu queria mostrar essa parte mais prática do dia a dia, algo que eu acredito que todo mundo que trabalha com esse tipo de funcionalidade vai aproveitar bastante. Algo que antigamente a gente precisaria de bibliotecas externas para fazer, como a utilização de seletores CSS, agora a gente pode fazer com PHP puro. Enfim, se você gosta de vídeos como esse, se você gosta de aprender mais sobre as novidades do PHP, não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo as notificações.